Eu quero começar fazendo uma oração, amém? Senhor Jesus, Senhor, essa noite, Senhor, seja conosco nesse estudo bíblico. Fala ao nosso coração, Senhor. Nós precisamos de Ti, precisamos conhecer o Senhor, saber do Teu plano. Ó Senhor Jesus, unge nossos ouvidos, Senhor, unge os ouvidos dos nossos irmãos, para que a Tua palavra penetre, não somente na mente, Senhor, mas no coração, e a Tua palavra possa trabalhar no coração de cada um, Senhor. Ó Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Bom, irmãos, os dois recados que eu tenho para dar, o primeiro é como nós vamos nos comportar na nossa aula. Quem chegar atrasado, provavelmente não vai conseguir ligar ou desligar o microfone. Eu já percebi que está tudo desabilitado, é dessa forma que vai ser. Eu vou passar a aula para vocês. E se tiver alguma dúvida, como eu já falei no comecinho, tiver alguma dúvida no momento, pode entrar no bate-papo aí, no chat, fazer a pergunta, que ela vai ficar aqui e eu vou ver a pergunta. Mas não necessariamente, você não precisa se desconcentrar da aula para fazer a pergunta. Você vai poder fazer essa pergunta no formulário que vai ser enviado depois para a presença, tá? Que todos deverão preencher. Tanto os que estão participando quanto os que não estão participando. A gente vai avisar os irmãos que não participaram para também preencher o formulário que vai ser enviado logo após a aula, principalmente a nossa aula. Quem participou da primeira aula ainda não recebeu esse formulário, vai receber depois da nossa aula. O outro recado, irmãos, é que esse formulário, né, é muito importante os irmãos preencherem ele. Não deixem de preencher e preencha o mais rápido que puder. Claro que quem não puder, a gente vai aguardar e vai ficar procurando, né, o irmão para poder preencher. E nesse formulário, é o segundo recado, se você tem necessidade do livro, desse livro que você está vendo aí, o Fundamentos da Fé Cristã, volume 2. Se você tiver necessidade e quiser adquiri-lo, basta preencher lá assinalar lá o item que nós vamos providenciar, viu, irmãos? Eu peço desculpa para os irmãos porque foi muito corrido montar todo o estudo bíblico. Nós não tivemos tempo suficiente, né? E como nós estamos na pandemia, de saber quem estava precisando do livro e correr atrás disso. Então, perdoa, mas vamos tentar resolver. Vamos à nossa aula, ok, irmãos? Então, nós chegamos à nossa lição 2, Fundamentos da Fé Cristã, volume 2. O nosso tema é Deus, parte 2. Irmãos, nós vamos ver 5 perguntas aqui agora e nesse estudo, vamos tentar resolver essas questões, vamos tentar explicar essas questões. A primeira delas, como vocês estão vendo aí, como um pastor pode dar a vida pelas ovelhas? Que é isso, né? Como um pastor pode dar a vida pelas ovelhas? O outro item é: o que quer dizer dar a vida por alguém? Né? O que quer dizer dar a vida pelas ovelhas? A outra questão: que vida é essa? A outra questão: que fez Jesus dar a vida por nós? E que Cristo esperava ao morrer por nós na cruz? Então, irmãos, essa aula nós vamos estar vendo, os irmãos já entraram nessa questão do Deus triuno na aula passada. O irmão Patrício, ele deve ter explicado para vocês que Deus triuno é um grande mistério, muito difícil de se explicar, mas muito fácil, muito simples de nós desfrutarmos, de nós vivermos. Então, para nossa aula, na aula passada, né, os irmãos vão ver que houve um tema, mas agora nessa aula nós vamos falar sobre o Deus Filho. E para nós detalharmos sobre o Deus Filho, nós vamos entrar em 3 aspectos, em 3 tópicos importantes. O primeiro deles é o pastor que dá a vida pelas ovelhas. O segundo tópico é o próprio Deus encarnado. E o terceiro é o próprio Deus encarnado, parte 2. Amém? Isso aí está no livro, os irmãos podem ir acompanhando. Agora, irmãos, na lição passada, como eu disse, nós vimos sobre a parábola do Pai amoroso, que está em Lucas 15, de 11 a 13.
Mas nesta lição nós vamos ver sobre a parábola do bom pastor. Lucas 15, de 3 a 7. Vamos ler, então, quem quiser acompanhar pela tela, o versículo está aqui, Lucas 15, de 3 a 4. Quem quiser acompanhar na Bíblia, para marcar, para saber onde está, fique à vontade, viu, irmãos? Eu vou dar um minutinho para você localizar. Eu acredito que já estamos no volume 2, você já está craque em achar onde é que está Lucas, que está no Novo Testamento, né? É o nosso terceiro livro do Novo Testamento, né? Então vamos lá. Lucas 15, de 3 a 4. Então lhes propôs Jesus esta parábola. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 em busca da que se perdeu até encontrá-la? Então, irmãos, nesse versículo aqui, vamos ver aqui o seguinte aqui. A que se refere o homem aqui? Aqui nesta porção é o pastor, amém? Então, nesse versículo, o homem aqui é o pastor. E o que representa, né? O que esse homem representa, né? Representa o Senhor Jesus que veio à terra buscar o homem pecador. Amém? Agora, tem um outro item nesse versículo, que é as ovelhas. Aqui nessa porção, ela se refere a quem? Ao pecador perdido. Então, a parábola de Lucas sobre o bom pastor mostra que o Senhor Jesus veio em busca do homem perdido. Amém? Vamos prosseguir. Agora nós vamos entrar o pastor que dá a vida pelas ovelhas. Esse é o tema, se vocês seguirem aí no livro. Nós vamos ver agora o capítulo 10 de João. E nós vamos ver o versículo 10 de João. Eu, irmãos, gostaria muito de abordar por completo esse capítulo, mas a gente não tem tempo para isso e vai ficar muito fora do conteúdo que a gente quer mostrar para vocês nesse estudo. Mas aqui esse versículo começa falando de um ladrão. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Irmãos, o mais importante aqui não é o ladrão. O mais importante aqui é essa palavrinha que está em verde aqui na tela. Vocês estão vendo? Quem está vendo, dá um joinha aí. Está vendo, né? Amém. Então, essa palavra vida aqui, irmãos, ela é muito importante. A gente precisa saber, porque no grego existe pelo menos 2 vocábulos diferentes para falar sobre vida. Na verdade, 3 vocábulos. É que nós vamos ver nessa lição apenas 2. Então, esse vocábulo que nós estamos vendo aqui, vida, em João 10:10, é o que? É zoe. Está aí no grego para quem quiser anotar, copiar. E o que ele significa? Ele significa a vida divina, a vida incriada. Amém? Mas nós temos um outro versículo, que é o versículo seguinte, que é João 10:11, que também tem uma palavrinha vida aqui. João 10:11 diz: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Que vida é essa que está aqui? Essa não é a zoe. Essa, no grego, é a vida, nós vamos ver aqui agora, psique. Alguns, usando o grego mais moderno, eles dizem psuche. É uma forma, um vocábulo diferente, difícil de falar até. Mas eu, como sou dos antigos, aprendi psique. E psicologia. Alma é algo do nosso ser psicológico. Vida da alma. Psique é a vida da alma. Então está bem explicado, né, irmãos? Essa questão das 2 palavras vida. Agora vamos ver João 6,51. Em João 6,51, o Senhor disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Isso não está... Vocês não vão ver aí no livro, tá, irmãos? Isso aqui eu estou passando para vocês. João 6,51 diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Aqui, irmãos, a gente vê que o Senhor Jesus, ele estava dando o seu ser, o seu corpo, o seu ser biológico, para morrer na cruz por cada um de nós, para derramar o seu sangue,
para nos redimir, para pagar o preço do nosso resgate. Mas no versículo 11, que nós vimos, fala que o Senhor deu a vida dele, a vida ali, a vida da alma, com todos os seus sentimentos, com todas as suas emoções. Então, irmãos, tudo que o Senhor passou, todo o sofrimento, toda a amargura, né, todo o que os homens fizeram com o Senhor, não é? Isso tudo, irmãos, o Senhor deu por nós, para nos resgatar. Ele veio em busca de cada um de nós e ele deu a sua vida por completo para nós. E aqui em Filipenses 2:8, o que diz Filipenses 2:8? Que o próprio Deus, que o próprio Senhor Jesus, existindo, ele mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Esta é uma outra versão, viu, irmãos, que eu estou colocando aqui. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, de escravo, né? Tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então, irmãos, o Senhor, por nos amar, ele veio em busca do pecador. E ele não recuou, irmãos, ele foi até o fim, né? A gente conhece várias porções da palavra, quando o Senhor estava no jardim do Getsêmani, ele estava orando, ele pedia para o Pai afastar dele aquele cálice, mas aí ele falava, não, Senhor, não, Pai, não faça a minha vontade, mas faça a tua vontade, né? Não seja como eu quero, mas como tu queres. Então, irmãos, a gente vê que ali o Senhor verteu até, o seu suor se transformou em sangue. Que pavor que o Senhor estava antes de passar pela morte de cruz. Ele sabia, irmãos, como Deus ele era onisciente, onipresente, ele sabia do que ele ia passar. Então, ele fez isso, irmãos, por cada um de nós. Fez por mim, fez por você. Ele veio nos buscar. Então, ele deu todo o seu ser para nós. E isso é o que está mostrando no versículo 11 como vida da alma ali, ok? E aqui a gente vê claramente que o Senhor se esvaziou da sua divindade e se humilhou na sua humanidade. Ele não veio como um rico para morrer por nós, ele veio como um pobre, como um desprezado. Amém? Vamos prosseguir. Tem um versículo aqui muito rico, que é Isaías 53, 10 e 11. Aqui diz assim, todavia ao Senhor, ao nosso Deus e Pai, agradou esmagá-lo, ou moê-lo em outras versões, fazendo-o sofrer, ou fazendo-o enfermar, como está em outras versões. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor, do Pai, prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Então, irmãos, aqui, o que nós temos aqui? A alma, olha só. Então, o Senhor deu a sua alma por cada um de nós, irmãos. Ele se entregou totalmente por nós. É isso que João, capítulo 10, versículo 11, quer dizer. Mas o que o Senhor quer nos dar em abundância, irmãos, é a sua vida divina. E é a isso que nós temos que atentar no nosso viver. Então, no nosso viver diário, na nossa oração, na nossa comunhão, a gente tem que buscar o Senhor na leitura da palavra. Buscar o Senhor para quê? Para ganhar vida, para ser enchido dessa vida divina, porque essa vida que Ele quer dar em abundância para nós e quer fazer com que a nossa natureza humana seja transformada por meio dessa vida. Vamos ver agora Lucas 15, 5. Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo. Então aqui, irmãos, Lucas 15, 5 diz que o Senhor achou essa ovelha e colocou sobre os seus ombros, cheio de alegria. O Senhor estava muito alegre, irmãos, muito alegre por ter achado o pecador. E não somente, né, o Senhor fez com que esse pecador fosse conduzido para o aprisco. E a gente sabe que o aprisco hoje é a vida da igreja. Ele fez com que... O que ele fez? Ele carregou essa pessoa, ele carrega. Então essa deve ser a função do pastor. Carregar as pessoas, né? Levar as pessoas
para o aprisco para serem cuidadas, serem apacentadas. O Senhor não põe nenhuma exigência, irmãos. Ele não impõe nenhuma exigência. Então o Senhor veio atrás de nós, veio com todo o seu amor nos buscar. Ele estava muito alegre, irmãos, e a gente sabe. Agora vamos ver um outro versículo que está em Hebreus 12:2, que fala que seria a parte que está em vermelho que nos interessa, mas vamos ver desde o começo. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, Jesus, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Então, irmãos, o Senhor, em troca dessa alegria de encontrar e achar o pecador perdido, ele não se importou com a vergonha que ele ia passar por causa da morte de cruz. Ele foi, irmãos, até o fim. Ele nos buscou com grande amor e alegria. Não é? Ele foi à frente, ele foi à frente de tudo e veio morrer por nós, nos resgatar da perdição eterna. Então esse é o grande amor, né, que o Senhor tem por cada um de nós, pelas ovelhas que estão desgarradas, pelas pessoas que ainda não receberam o Senhor. Vamos prosseguir então. Lucas 15, de 6 a 7, o que diz? E indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrem-se comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo a vocês que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então, irmãos, qual que é a atitude do Senhor aqui ao encontrar a sua ovelha? Ele faz uma festa. A festa nos céus, irmãos, quando um pecador se arrepende. Então o Senhor faz uma festa, irmãos, quando ele encontra o pecador que estava perdido. Imagina, você fica muito alegre por ter sido achado, mas o Senhor e os anjos ficam muito felizes quando um pecador é encontrado. Senhor Jesus. Vamos prosseguir, irmãos. Agora nós vamos ver o próximo tópico, que é o próprio Deus encarnado. Então, irmãos, para que o homem pudesse ser resgatado, Deus precisou de passar por um processo. E é isso que a gente vai ver agora no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. Que diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. No versículo 14 do mesmo capítulo, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, irmãos, por amor a nós, Deus precisou de passar pelo processo de encarnação. Deus tinha que se tornar um homem, então ele se encarnou. E a gente sabe, irmãos, que isso foi algo estrondoso, maravilhoso, não tem palavras para explicar. Porque o amor de Deus foi tamanho pelo homem que ele enviou o seu Filho, unigênito. Então o Senhor Jesus, é nele que o Deus Todo-Poderoso se encarnou. Vamos ver agora Mateus 1,18, que fala do nascimento do Senhor. Olha que maravilhoso, irmãos, que é Deus ter se encarnado. E maravilhoso, não tem palavras, né? Como diria? Extraordinário, magnífico. Só, irmãos, quem consegue parar e imaginar que o Deus Todo-Poderoso, o Deus intocável, o Deus que ninguém poderia acessá-lo, ele se tornou um homem na pessoa do Senhor Jesus. E como foi isso? Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Então a concepção do Senhor foi por meio do Espírito Santo. Ele é um ser diferente dos outros seres humanos. Ele foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Uma sementinha entrou no ventre de Maria e gerou o nosso Senhor, o nosso Salvador. Bom, irmãos, aqui isso é grandioso demais. Não tem palavras para explicar. E eu queria mostrar para os irmãos o seguinte: por que nós temos que ficar cientes disso? Porque quando nós pregamos o Evangelho, nós temos que apresentar para as pessoas que o nosso Deus, que estava nos céus, ele se importou conosco, com os homens, e ele veio até nós. E ele se tornou um homem perfeito. Agora nós vamos ver Lucas 1,35. O que diz Lucas 1,35? Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer
será chamado Filho de Deus. Então, irmãos, com essas duas porções da palavra, nós deixamos bem claro para qualquer pessoa que o nosso Deus, ele se tornou carne na pessoa do Senhor Jesus. E esse é o Filho de Deus que veio a nós. Então, esse é o plano de Deus, é a economia, né, o que Deus planejou para alcançar o homem. O próximo tópico é o próprio Deus encarnado, parte 2. Vamos ver João 1,18. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Irmãos, isso é maravilhoso, né? Como eu já disse, o Deus intangível, que ninguém poderia tocá-lo, ele se revelou por meio do Filho. Então, a importância de nós entendermos sobre o Deus triuno. O Pai, irmãos, é difícil até de explicar, mas vamos usar um exemplo muito maravilhoso que a gente encontra lá no Velho Testamento, que fala da boa terra. A boa terra fala de mananciais profundos, de fontes e de ribeiros. O Pai é esse manancial e o Filho é esse ribeiro, é o que trouxe para nós Deus Pai. Amém, irmãos? Fica bem claro assim, né? Com um exemplo, fica mais claro entender que o nosso Deus amado veio até nós na pessoa do seu Filho, Jesus Cristo. Ninguém aqui fala que ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que é o Filho, ele se encarnou e se tornou um homem perfeito e veio até nós. Colossenses 1,15. Este, que é o Senhor Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então, irmãos, esse primogênito de toda a criação veio até nós. Ó Senhor Jesus, irmãos, é maravilhoso a gente entender por que Deus se encarnou, esse processo que Deus passou. Né? Ele sabe, agora ele entende o que nós passamos. Diariamente, irmãos, a palavra no livro aqui está dizendo que nós precisamos de ser salvo. Você precisa de ser salvo não somente da condenação eterna, mas diariamente. Olha, irmãos, essa situação que nós estamos vivendo. Quantos de nós, ao sair, fica temeroso, né, com o que vai, onde vai tocar, com o que vai tocar. E, irmãos, incrível que já está existindo até pessoas querendo bater em outras pessoas quando ficam sabendo que ela tinha contraído o vírus e que ela está em determinado local, que ela não deveria estar ali. É uma total, assim, irmãos, ignorância. Então, de quantas coisas nós precisamos de ser salvos? Quanto a essa questão, né, de hoje, dessa situação de hoje, nós precisamos desse Deus Salvador diariamente, irmãos. Por isso que o Senhor se tornou esse homem maravilhoso que veio aqui na terra viver, né, por 33 anos e meio, andar aqui conosco, viver conosco, entender o que nós passamos. Então, irmãos, o Senhor está sempre nos salvando. Esse que é o objetivo. Ele não somente nos salva da condenação eterna, mas diariamente, por meio do quê? Da sua vida, dessa vida que Ele quer dar em abundância para nós, Ele está nos salvando. Vamos prosseguir. João 5,19 diz: Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente faz. Então, irmãos, na sua encarnação, quando o Senhor estava encarnado, qual foi a atitude dele? Qual foi a reação dele? O que ele fez? Aqui nesse versículo, ele deixa bem claro que ele não fez nada por si mesmo. Olha só outro versículo. João 4,34. Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então, irmãos, o Senhor nunca fez a sua obra. Ele fez a obra do Pai. Amém? Ele não fez nada de si próprio e agora aqui mostra que ele não fez a sua própria obra. E João 14,10 o que diz? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Então, irmãos, as palavras que o Senhor falou, ele não falou por si próprio, ele falou o que ele ouviu do Pai. Aí ele transmitiu para os homens.
Essa foi a atitude do nosso Senhor encarnado, do nosso Deus encarnado na pessoa do Senhor Jesus. Vamos ver agora João 5:30. Eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Então o Senhor nunca procurou fazer a sua própria vontade. Ele fez a vontade do Pai. Bem claro, né, irmãos? Não precisa de muita explicação isso. Vamos prosseguir. João 7,18. Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro, e nele não há injustiça. Então o Senhor nunca procurou a sua própria glória. Ele nunca procurou se colocar no lugar do Pai. Pelo contrário, ele procurou revelar o Pai, como nós vimos naquele versículo anterior. Vamos ver ainda João 10:30, que aqui diz: eu e o Pai somos um. E isso, irmãos, esse João 10:30, ele afirma, né, que ele e o Pai eram um. João 14:9, que diz: disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Então, irmãos, esses dois versículos, né? E ainda tem João 10:38b, diz: mas se faço e não me credes, crede nas obras para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Então nós podemos ver, irmãos, que o nosso Deus encarnado no Senhor Jesus, eles são um. Não há separação, não há divisão. É uma unidade. Quem vê o Senhor Jesus, quem viu, né? Se o Filipe estava olhando para o Senhor Jesus ali, ele estava vendo o Pai. O Senhor estava revelando o Pai para ele. Esses versículos mostram que não existe essa questão assim de que Deus Pai é um Deus, Deus Filho é outro Deus e Deus Espírito é outro Deus. Não, não existe isso, irmãos. O Pai, o Filho e o Espírito são um. Eles têm três aspectos. Eles têm três aspectos para quê? Para poder contatar o homem, para poder exatamente o que a gente está vendo hoje, que é resgatar o homem pecador. Senhor Jesus, vamos prosseguir. A Trindade divina, irmãos, é algo assim até complicado, né? A gente falar. Existem escolas que ensinam diferentemente, mas na experiência, irmãos, quando nós experienciamos o Senhor, quando nós tocamos o Senhor, o nosso espírito testifica, né, de que esse nosso Deus único, verdadeiro, ele é triuno, ele é um. Então, na experiência você pode provar. Eu sempre gosto de explicar também o Deus triuno com a eletricidade. Nós não suportaríamos toda a carga de eletricidade que é gerada lá na usina, lá em Itaipu, né, que chama a usina hidrelétrica. Ali são gerados bilhões de megawatts, né? E daí para poder chegar até as nossas residências, existe uma linha de transmissão. E nessa linha de transmissão, esses megawatts vão sendo reduzidos, né? De mega, vai reduzindo, né? Até chegar na sua casa com 110 volts. Então chega com 110, com 220, então já caiu muito. Então aí você tem acesso àquela eletricidade, pode ligar uma lâmpada, pode ligar um chuveiro. Então, irmãos, o Deus triuno é isso. Deus Pai está lá nos céus, intangível. Mas Deus Filho se encarnou e trouxe Deus Pai para nós. E o Espírito estava ali, viu, irmãos? Não tem como separar. O Espírito gerou o Senhor. E o Espírito estava nele o tempo todo, oculto, né? Na próxima lição vocês vão entrar nesse assunto. Então agora, irmãos, vamos responder as perguntas. Eu quero agora interagir um pouquinho com os irmãos nessa aula, tá? Porque senão vai ficar muito monótono só eu falando. Então aqui, ó, na primeira pergunta, ó Senhor Jesus, quem levantar a mão eu vou habilitar para você responder, tá bom? Então vamos lá, a primeira pergunta, que enfatiza a parábola do bom pastor e quem representa esse pastor? Algum irmão gostaria de responder? Amém, a Vera. A Vera levantou a mão aqui.
que enfatiza a parábola do bom pastor. Sim. Enfatiza Deus se apresentando como filho. E quem representa esse pastor? O próprio Senhor Jesus. Assim que eu entendi. Amém? Então tá, vou colocar agora a resposta que eu dei. E a irmã também não está errado não, tá certinho. Aí tá a resposta, tá, irmãos? Enfatiza o amor do Deus triuno pelo homem. Amém? Esse pastor representa o Deus Filho, o Senhor Jesus. Agora vamos para a segunda pergunta. Em João 10 e 11, temos duas vezes a palavra vida. Quais os dois termos, os dois vocábulos em grego usados e que significam? Quem quer responder? Ieda quer responder? É isso, Ieda? Amém. Vamos lá. Então, fala da palavra vida, né? Sim. Vida é. Amém. Aí, verso 10, significam a vida divina, a vida enviada. Amém. No 10, 11, a vida psique. Amém. Significa a vida da alma. Ok. É isso aí, minha irmã. Amém. Isso aí. Aqui está a resposta exatamente como a irmã Ieda colocou. Está aí na tela, vocês estão vendo, né? Zoé significa vida divina, vida incriada, psique significa vida da alma. Agora vamos para outra pergunta. Que fez o Senhor Jesus a fim de dar a vida pelas ovelhas? Essa é a terceira pergunta que está aí no livro. Aqui, ó, a irmã Edina, está levantando a mão, irmã? É isso? Tá, irmã? É isso? Amém. Então, ó, pode habilitar o seu microfone. Clica aí e habilita. Aí, amém. Pode falar, minha irmã. Jesus, ele amou, né? E ele obedeceu à vontade de Deus, né? Deus Pai, né? Ele veio na terra e obedeceu tudo, ele foi obediente. Acho que seria essa palavra. Vamos ver então? Vamos lá. Vamos ver a resposta. Ele, o que ele fez? Que o Senhor Jesus fez a fim de dar a vida pelas ovelhas. Ele deixou os altos céus e se tornou um homem e viveu por 33 anos e meio, sofreu nas mãos dos homens e foi condenado injustamente, e foi crucificado e morreu pelos pecadores. Amém, amados? Amém. Então é assim, nós vamos aprendendo. Isso tudo está na lição, tá, irmãos? Não se preocupa não, que a irmã falou, está aprendendo, não tá totalmente assim, não tem nada de estar errado, tá, irmã? Fica em paz, é isso aí. Aqui a quarta pergunta, né? Quando o Senhor, como o bom pastor, nos encontra, como ele reage? Quem pode descrever? Vamos achar um irmão aqui, um irmão, né? Porque as irmãs já falaram bastante. Luiz Augusto, seu microfone, pode ativar seu microfone. Isso. Fala aqui que afastando-se se põe sobre os ombros cheio de júbilo, né? O Senhor ele se alegra quando ele encontra uma das suas ovelhas. Amém. Glória a Deus. E a grande céus, né? Amém. É isso. Amém. Então vou dar agora a respostinha aqui, tá bom, irmão? Vamos lá. Ele se alegra muito, como nosso irmão Luiz Augusto disse. Há uma festa nos céus por um pecador que se arrepende. Ele não se importou com a vergonha que ele iria passar, mas veio até nós e nos achou. Glória a Deus. Amém. Então vamos agora para a quinta pergunta. Para que o homem fosse resgatado, que foi necessário Deus fazer, irmãos? Que foi necessário Deus fazer? Vou dar um tempinho para vocês pensarem aí. Enquanto isso, eu vou passando aqui. Quem quiser responder, levanta a mão, fica com a mão levantada que eu vou tentar visualizar os que estão com a câmera. Aqui, o Márcio. Márcio, pode responder, irmão. Amém. Tá, pode habilitar seu microfone. Amém. Jesus é o Senhor. Amém, Márcio. O homem fosse resgatado, que foi necessário Deus fazer. Sim. Deus se encarnou. Glória a Deus. Amém. Veio aqui na terra como um homem perfeito. Amém. Sem pecado nenhum. Foi obediente totalmente à vontade do Pai. Amém. Você não tem nenhum pecado, ele pôde morrer em nosso favor. Glória a Deus. Pela morte do Senhor, nós fomos aceitos pelo Pai. Amém. Tua resposta está tão maravilhosa que eu quase que deixo ela, viu, irmão?
Se alegra aí, ó. Minha resposta está mais curtinha aqui, tá? Deus se encarnou na pessoa do Filho, o Senhor Jesus, e sua encarnação foi um fato maravilhoso, indescritível. Amém? Agora vamos para a última pergunta. Sexta pergunta. Uma vez encarnado, como Jesus reagiu? Quem gostaria de responder, irmãos? O Paulo Gotardi. Amém. Amém, Paulão. Dá a resposta aí para nós. Eu acho que naquela resposta da irmã, Sim. mude a resposta dessa pergunta. O Senhor foi 100% obediente ao Pai. Amém. Ele não falou nada por si mesmo, falou o que ele ouviu do Pai. Então, a fidelidade do Senhor ao Pai é que executou com perfeição esse plano. E aí, é naquela primeira resposta da primeira pergunta que a irmã falou que o Senhor foi obediente. Sim. Então, naquela resposta dela, responde essa pergunta. Amém. É isso aí, a resposta que está aqui, ó. Ele nunca fez algo de si mesmo. Não fez sua obra, não falou a sua palavra, não fez nada da sua vontade, nem buscou a sua própria glória. Irmãos, não acabou a aula ainda. Acho que, deixa eu ver quanto tempo, ó. Tem um pouquinho de tempo aqui ainda. E agora eu vou mostrar para os irmãos uma coisa interessante. Alguns já devem ter visto e talvez outros não devem ter visto isso. Que é aquilo que eu disse logo no início, que a gente não teria como abordar completamente a lição, falando ali de João capítulo 10, completamente. Mas eu vou mostrar um videozinho curtinho aqui para os irmãos entenderem que o Senhor, Ele é o nosso bom pastor. E quando Ele fala, nós, suas ovelhas, o ouvimos e nós o seguimos. Para os irmãos entender melhor do que eu falar, é nós vermos, né?